Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este quinto domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, dos versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Amados e amadas de Deus, o evangelista situa bem a cena. Jesus está nas margens do lago de Genezaré, a multidão aperta Jesus, a multidão está ao redor de Jesus. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. A cena mostra a sede que existe no coração humano, que existia no coração das pessoas de ouvir a palavra de Jesus. E hoje também a sede que existe no coração humano, no coração de cada ser humano, de ouvir a palavra de Deus, de se alimentar da palavra de Deus. O coração humano tem o desejo de Deus, tem o desejo da palavra de Deus. E Jesus é aquele que anuncia a palavra de Deus. A igreja, amados e amadas de Deus, é aquela que hoje deve anunciar a palavra de Deus. E diz o texto do Evangelho, subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. O texto apresenta aqui Jesus, que é um grande comunicador. Jesus sobe numa das barcas, que era de Simão, e pede que se afaste um pouco, de forma que ele podia, com o olhar, ter o domínio da multidão. Ele podia ensinar a multidão agora. E Jesus ensina como sentado. É bonito aqui a imagem de Jesus como mestre. É o mestre que ensina. Jesus que da barca ensina as multidões. Essa barca também é a igreja. A igreja é a barca de Jesus, que deve ensinar, que deve lançar-se para águas mais profundas. Essa barca representa também a igreja. Continua o texto do Evangelho, quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Amados e amadas de Deus, Simão ouve o apelo de Jesus: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão objeta num primeiro momento: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Tinham pescado num primeiro momento sem Jesus. Amados e amadas de Deus, a ação sem Jesus pode não ter sucesso. A igreja não pode fazer nada sem Jesus. Ela deve sempre fazer em atenção à palavra de Jesus, ela deve fazer sempre com Jesus. E quando faz com Jesus, a pesca é sempre abundante. A pesca é abundante, como foi a pesca aqui de Pedro, porque ouviu a palavra de Jesus. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Pescar com Jesus, fazer com Jesus, fazer sempre em atenção à palavra de Jesus. Diz o texto do Evangelho: fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Tamanha foi a pesca. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Amados e amadas de Deus, mediante a grandeza da ação de Deus, então o ser humano reconhece a sua situação. Sou um pecador. É o que nós ouvimos na primeira leitura, onde também o profeta, onde Isaías tem a consciência. Ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas vi com meus olhos o Senhor dos
exércitos. É a condição do homem. Mediante a grandeza da ação de Deus, nós percebemos bem a nossa limitação, a nossa condição, o nosso pecado. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Diz o texto do Evangelho, é que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. A grandeza da ação de Jesus. E o ser humano reconhece a sua situação. Sou um pecador, sou incapaz. O ser humano reconhece a sua fragilidade. Diz o texto do Evangelho, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. O espanto, amados e amadas de Deus, toma conta de todos. Agora vem a palavra de Jesus. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amados e amadas de Deus, Jesus convida Simão a vencer o medo. Não tenhas medo. O medo é aquilo que nos aprisiona. O medo é aquilo que nos aprisiona, que nos impede de agir. O medo é aquilo que nos fecha em nós mesmos. Jesus convida Simão a vencer o medo. Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Tinham feito uma pesca abundante e Jesus convida Simão agora a mudar de rota. Você não vai ser mais pescador de peixes. De agora em diante tu serás pescador de homens. Quer dizer, você vai trabalhar pescando, mas não pescando mais peixes, pescando homens, pescando seres humanos, anunciando a minha palavra, anunciando o meu evangelho, sendo um evangelizador, sendo um discípulo. E diz o texto do evangelho, então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amados e amadas de Deus, se colocam atrás de Jesus, seguem Jesus. É uma cena de vocação, onde Pedro é chamado, também os outros dois seguem Jesus. Amados e amadas de Deus, que esse evangelho hoje nos ajude também, nos ajude a nos encontrarmos com a beleza de Jesus que ensina, nos ajude a percebermos que é preciso fazer as coisas não sozinhos, mas com Jesus no nosso barco, com Jesus na nossa vida, com Jesus na vida da nossa comunidade. Que esse texto nos ajude a percebermos que é preciso ouvirmos o apelo de Jesus. Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Que nós também hoje pesquemos em águas mais profundas. O mundo espera isso de nós. É preciso ações na evangelização, na missão. É preciso o desafio sempre de sermos uma igreja que lança as redes em águas mais profundas. Que esse texto nos ajude a vencermos o medo e a nos colocarmos no seguimento de Jesus Cristo. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.